E vamos reativar esse CNPJ de maquiladora, de youtubeira, de beleza? Vamos, que eu tô muito empolgada! Oi, lindudas e lindudas, tudo bem? Eu sou Duda Fernandes, maquiadora e criadora de conteúdo aqui nessa internet de, meu Deus, há 12 anos. E hoje a gente vai fazer um maquia, fofoca, fala mal dos outros, reclama da vida. Todas essas coisas que todo mundo gosta, mas ninguém gosta de admitir, porque na internet o que reina é o mimimi. Ai, que introdução polêmica! Bora começar pra ver! A gente tem bastante coisa pra falar e colocar em dia hoje, tá? Já te adianto isso, senhora. A lista dos produtos que eu usar vai estar aqui embaixo pra eu não ficar interrompendo o vídeo toda hora, os assuntos toda hora, né? Porque eu já tenho, assim, uma coisa meio distraída, de sem foco, de TDAH, da ansiedade. Então, é bom facilitar, né, a vida do editor aí. Menina, vou começar com protetor solar, tá? Porque se a senhora não usa protetor solar, a senhora precisa usar pra ontem. Onde já se viu isso? Não proteja essa cutis. E ó, já vou começar com o primeiro grande tópico desse Maqui Fala, que vai provavelmente ocupar quase todo ele, que é a casa nova, né? A casa nova, a mudança, a venda da outra casa. E nesse vídeo especificamente, eu quero falar mais sobre algo que eu prometi no vídeo em que eu falei que eu precisava encontrar uma casa em menos de 30 dias. E se tu não sabe do que eu tô falando e tu não acompanha essa tour, amiga, clica aqui e vai lá assistir. Tem uma playlist aqui pra vocês verem o perrengue que foi dezembro de 2024. Tu gosta de perrengue? Tu gosta de ver outras pessoas passando perrengue pra te sentir um pouco melhor e pensar assim: nossa, não é só eu que passo perrengue. A Duda também passa, olha só, gente como a gente. Vai lá assistir que tu vai gostar. Que foi sofrido, foi suado, mas graças a Deus deu tudo certo. E sim, eu encontrei, né, minha casa em menos de 30 dias, então estou aqui nela nesse momento, inclusive, muito feliz. E vocês vão ver aí nos próximos vlogs muitas atualizações que estão acontecendo, que já aconteceram algumas porque a gente não tinha condição de eu postar vídeo pra vocês nos últimos dias que passaram, nas últimas semanas, porque era um caos, assim. Eu ainda tô no meio do caos, eu ainda tô na bagunça, eu ainda tô tentando arrumar tudo, então tenha um pouquinho de paciência com a mãe, tá? Que aos poucos a vida vai se ajeitando e eu vou conseguindo arrumar tudo. Eu nem sei que base que eu vou usar hoje, mas eu acho que vai ser essa base. Nossa, nem aparece, gente. Não vai ser essa, não. Vou usar uma base cremosa, mas com pincel Dual Fiber. E assim, vamos então por que eu vendi a minha outra casa. E, gente, a primeira coisa, o primeiro motivo foi porque eu não aguentava mais o tamanho daquela casa e a manutenção que ela exigia. Era uma casa muito grande que eu comprei com outro propósito em 2019, eu ainda era casada, tinha outros planos, tinha muita gente trabalhando comigo, o que depois da Panda, né, a gente viu que não era mais tão necessário, que as pessoas podiam fazer home office, que funcionava muito bem. E a ideia dessa segunda casa minha, né, que se tu não acompanhou, teve a primeira casa que eu comprei com 23 anos, que eu fiz todo o diário de reforma e depois eu me separei, me mudei para essa casa nova que eu tinha comprado enquanto eu ainda estava assim com o meu ex, então a gente tinha feito vários planos juntos para essa casa, que no fim, com a pandemia, foi totalmente interrompido. Foram totalmente interrompidos, né? E aí, menina, a vida muda, os planos mudam, a gente recalcula a rota e a gente vai vendo que algumas coisas que faziam sentido em determinado momento já não fazem mais na atualidade, né? E antes que tu me pergunte, eu passei uma base bem mais escura, mas é porque eu tô auto-bronzeada com o seu nosso auto-bronzeador Belly Duda. Ó a marquinha, amiga. Ó a marquinha. Acredite, sou bronzeada que eu sou muito branca. Então, se tu é muito branca e tu quer um auto-bronzeador que não vai te deixar laranja, que vai te deixar com bronze lindo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Belly Duda Cosmetics. Então, essa casa tinha 350 metros quadrados. Ela tinha um anexo no fundo. Ela não tinha um quintal tão grande, porque quando eu comprei ela, eu não tinha o Alfredo, que é o meu cachorro maior, que precisa de quintal. Então, várias coisas vão mudando aí, né, ao longo dos anos. Mas o que pesou de fato pra mim era o tamanho dela, a manutenção tanto diária, de limpeza, né, que eu não conseguia dar conta, então tinha que ter diarista, tinha que ter uma faxineira. Eu tive, né, a minha prima trabalhando comigo direto, de segunda a sexta, por quase 2 anos, eu acho que eu fiquei naquela casa ali, porque realmente não tinha como dar conta. E além dela ser muito grande, amigas, ela era muito segmentada, no sentido de que é uma casa muito vertical, então ela tinha 3 andares, né? E ela tinha alguns espaços um pouco inúteis,
no meu ponto de vista. Que quando eu comprei, na empolgação, eu achei ela linda e realmente, assim, ó, vou ser muito franca contigo, tá? Eu não comprei aquela casa no impulso, porque eu olhei muitas casas antes. Quer dizer, de certa forma, pode ter tido algum fator ou outro que foi, sim, no impulso. Mas, de modo geral, não foi, porque eu olhei muitas casas antes de comprar ela e, pra ser muito sincera contigo, ela era uma das casas que de longe mais estava valendo a pena no sentido de custo-benefício, no sentido de tamanho e valor que ela tinha, sabe? Então foi um baita negócio, de verdade, assim, pro preço das casas da época, antes da pandemia, porque depois logo veio a pandemia, daí o preço das casas subiu estratosfericamente. Então, nesse sentido, lá em 2019, foi uma grande oportunidade e que eu não me arrependo em nenhum momento, porque eu morei nessa casa 3 anos e ela foi incrível pra mim, sabe? Ela foi um sonho realizado, assim, ter um casão, uma casa enorme, cheia de lustre, cheia de coisa. Foi muito legal, foi incrível e foi muito foda eu ter conquistado isso, eu ter chegado aí, eu ter comprado essa casa com meu dinheiro, com meu trabalho. Então, de forma nenhuma eu me arrependi de ter comprado essa casa, tá? Queria deixar isso muito claro. Até porque se eu tivesse me arrependido de fato, eu teria saído de lá muito antes. Porque eu não sou uma pessoa que fico acomodada com situações que eu não tô confortável, que eu não tô feliz. Eu dou um jeito de mudar. E eu gosto muito de mudar, né? Eu acho que vocês já perceberam isso. E se tu não me segue aqui há muito tempo, tô te contando agora. Amiga, eu gosto muito de mudar. Eu não gosto de me sentir presa, eu não gosto de me sentir muito todo dia a mesma coisa, por muito tempo. E por muito tempo eu tô falando muitos anos, né? Porque casa não é assim, eu troco de casa uma vez a cada mês, óbvio que não. Mas enfim, até que troquei bastante nos últimos tempos, mas muito em função da minha separação mesmo. Senão, provavelmente eu teria trocado igual, porque eu teria percebido essas questões da mesma forma. Porque nada muda, né? O fato de que ela realmente é muito grande, de que ela é difícil de manter tanto limpa, quanto a manutenção que uma casa exige, né? Eu moro em casa a minha vida inteira, então eu tenho bastante experiência nesse sentido. Mas nenhuma casa exigiu tanta manutenção quanto aquela lá. E aí chegou uma hora, amiga, que eu vou ser muito franca, eu não aguentava mais cuidar daquela casa. Porque eu cuidava um lado, outro lado tinha que ser cuidado. Aí eu falei, ai não, tá demais, eu não tô satisfeita, a casa é muito segmentada, porque deixa eu te explicar, eu não gravei tour, né, dessa casa, acabei não gravando, porque no fim eu tive que entregar ela muito rápido, eu coloquei ela pra vender no início do ano de 2023, mas obviamente foi vender quando? Em dezembro, né, porque é aquilo que eu falo pra ti, minha vida tudo é com emoção, sem emoção, no caso foi com muita emoção. E aí eu tive pouquíssimo tempo pra arrumar minha mudança, e aí quando eu fui gravar o tour, assim, a casa já tava meio desmontada, né, porque a gente vai desmontando, arrumando pra mudança. Eu falei, ai, nem vou gravar, deixa assim. Mas ela tinha uma entrada, que era uma salinha minúscula lá no primeiro andar, e do lado dessa salinha pra cá tinha garagem, era esse o primeiro andar. E aqui embaixo tinha um depósito, que poderia ser uma adega, mas eu usava como depósito. Daí no segundo andar tinha uma sala, que assim, é quase como se ela tivesse 4 andares, tu vai entender, tá? Tinha uma sala que ia até o final, que eu tô deixando algumas imagens pra vocês entenderem, porque foto eu tenho bastante dela. E tinha uma divisória, uma porta de vidro, né, dividindo aí essa sala, que na verdade era grandona, bem longa, assim, que eu acabei deixando essa divisória, já tinha do outro proprietário, né, porque eu queria ter uma forma de controlar onde os meus bichinhos estavam. E como essa casa, ela não tem porta, basicamente, a não ser nos quartos, né, era difícil controlar o acesso deles, então tinha mais esse ponto, sabe? Aí, no terceiro pavimento, subia mais um lancinho de escadas, tinha o quarto. E só. A suíte principal, que era o meu quarto, né? E aí o quarto era enorme, realmente. Tinha closet, tinha um banheiro com banheira bem grande, mas era uma banheira grande até demais. Enfim, tinha algumas coisas que quando eu comprei, eu tinha percebido já, mas que eu não tinha dado tanta... não tinha problematizado tanto, que é quando a gente mora mesmo, né, que a gente vai identificando melhor essas questões. E no outro andar, que sim, tinha mais um andar, tinha uma sala gigantesca com o pé direito muito alto, que no início ia ser o meu estúdio ali. Era o plano, assim, inicial, caso a gente levasse a galera toda mesmo pra trabalhar lá em casa, como era o objetivo, né, quando eu decidi comprar essa casa. Um banheiro social pra essa sala e pra um dos quartos, que ficava mais pro fundo da casa, e mais uma suíte. Então, tinham 3 quartos e desses 3 quartos, 2 eram suítes. Então, tinham muitas salinhas que ficavam, assim, meio perdidas na casa. A começar por essa lá de baixo, que era muito linda, dava um pé direito maravilhoso pra casa, foi o que me fez comprar. Mas era um espaço um pouco morto, até porque ali acabava tendo muito barulho, porque era bem na frente da casa. A casa era uma avenida
bem, assim, movimentada, né, aqui de Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre, comenta aqui embaixo. Ou se não é de Porto Alegre, me conte aqui nos comentários de onde você é. Quero saber de onde tu tá me assistindo, mas comenta mesmo, tá? Quero saber. Então essa salinha, até quando eu comprei a casa, eu vi ela, eu falei, nossa, dá super pra eu gravar aqui, porque ela era bonita, ela tem iluminação natural, porque ela tem um vidrão, assim, enorme, né, que ocupa toda a frente desse primeiro andar da casa e tal. Só que em função do barulho ficava difícil, então acabou que com o tempo também eu vi que não dava, e ela acabou ficando sem nenhuma utilidade. Eu nem usava aquela sala, enfim, assim como essa sala do segundo andar, que era uma sala enorme também, eu acabei não usando, porque pra eu fazer todo o estúdio ali, eu ia ter que, gente, investir muito dinheiro, que não era algo que naquele momento eu tava disposta mais a fazer. Quando eu comprei a casa eu tava super disposta, né? Mas aí depois, como eu falei, as coisas vão mudando, a gente vai adaptando as nossas necessidades, vai vendo que muita coisa que a gente planejou, que a gente tinha pretensão de fazer, não tem exatamente, assim, necessidade, sabe? Então eu não tava num momento muito reforma, eu não tava num momento muito quero gastar horrores, porque eu acho que também, no fundo, mesmo que inconscientemente, eu já sabia que eu não ia ficar muito tempo naquela casa. Justamente por eu estar vendo, né, o quanto a manutenção dela demandava tempo e dinheiro de mim. Enfim, ela estava sendo um gasto, sabe? Uma casa que está sendo um gasto, toda casa é um gasto, né? Então, obviamente, porque eu tenho consciência disso. Como eu falei pra vocês, eu morei em casa a vida inteira. Então, não foi minha primeira casa, não era algo que eu não estava acostumada. Mas óbvio que eu nunca tinha tido uma casa tão grande, né? Então tem esse ponto aí também, de que logicamente a manutenção vai ser maior. E todos os custos dela acabavam sendo maior, né? IPTU, eu não sei se é uma casa que ela era considerada 2 terrenos, mas o IPTU dela era bem alto. Tudo isso quando eu comprei também, de novo, isso eu sabia. Mas aí sabe quando vai juntando com outras coisas que quando tu comprou tu não sabia, que tu foi descobrindo enquanto tu morava? É isso. Não tem outro jeito, sabe, amigas? Quando a gente compra casa, é isso. Não, tu vai morar e aí tu vai entender a dinâmica da casa. Hoje eu penso assim, teria alugado ela primeiro, talvez? Talvez, mas não porque ela não era uma casa que tava pra aluguel, sabe? Normalmente as casas que estão pra vender desse padrão da casa que eu comprei, elas não têm a possibilidade de alugar. Mas claro que deveria ter outras que eu poderia ter alugado, né? Mas enfim, aí seria outra casa, então eu também não teria como ter descoberto, né? Na verdade, é isso, só morando mesmo pra tu saber. E assim foi. E aí, junto com tudo isso, tem a questão também dos ciclos, né, que se encerraram na minha vida. Foi uma casa que quando eu comprei com meu ex-namorado, a gente fez planos juntos pra ela. E depois a gente não tava mais junto, eu passei todo o luto, né, da separação sozinha nessa casa. Então eu tive depressão, né, tive um período muito difícil enquanto eu tava morando lá. Então eu acho que, querendo ou não, algumas coisas, assim, pra gente realmente encerrar um ciclo, é legal que saiam, né, da nossa vida. E a casa acho que tava dentro dessas coisas, sabe? E aí parece que aconteceu tudo num momento muito propício, porque foi virada de ano, né? Então, começo do ano a gente oficialmente se separou também agora no começo desse ano, demorou, mas, né, nos separamos de fato, legalmente. Então, tudo isso junto, sabe, dá toda uma energia nova, uma coisa assim de, nossa, começar de fato um novo ciclo, uma nova casa, buscar outro lugar, fazer do jeitinho que eu queria. E assim, no momento em que eu de fato tô empolgada e tô muito bem, feliz e saudável pra fazer isso. Eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo também. O quão doente eu fiquei nos últimos tempos. Porque por mais que tenha muita gente que vem aqui no canal quando eu falo sobre isso, revira os olhos e fala, ai, de novo ela falando sobre isso, ai, mas de novo ela tá doente. Amiga, se tu nunca passou por isso, eu desejo do fundo do meu coração que tu nunca precise passar pra ter mais empatia e mais sensibilidade pelas questões das outras pessoas, porque é muito fácil a gente falar e julgar sem calçar o sapato do outro, sem saber da missa metade pelo que ele tá passando naquele momento. Porque o que eu conto aqui pra vocês é um recorte da minha vida, né, gente? Eu sei que a maioria de vocês tem total consciência disso, porque o meu público é muito maduro. Mas de vez em quando chega uma pessoa nova, cai aqui de paraquedas, ou uma pessoa que até já tá aqui, né, há mais tempo, mas não tem essa sensibilidade, né, pra entender que sim, eu fiquei muito doente, gente. Isso ficou refletido em toda a minha vida, né, na minha ausência aqui, na minha ausência da minha própria vida. Não foi só aqui que eu fiquei ausente, sabe? Então, parece que sair dessa casa e fechar todos esses
potinhos que ainda estavam meio entreabertos na minha vida, me fez muito bem. Tá me fazendo muito bem, tem me feito muito bem, por mais desafiador que tenha sido, né? Por mais que tenha sido rápido, assim, ó, vai, resolve, dá um jeito. Deus faz tudo na hora e no momento certo. E eu acredito muito que tem muito da mão dele. E até me emociono, nem vou falar muito porque eu não quero chorar nesse vídeo. Mas as coisas aconteceram de uma forma muito, parece que pensadinha, sabe? Inclusive encontrar essa casa aqui também foi assim, os 45 do segundo tempo. E que bom que foi, porque daí quando eu entrei nela eu tive certeza que era ela, porque eu visitei quase 30 casas. Então, vou fazer minha sobrancelha, que eu tô agoniada já. Acho que tu também tá, né? E, ô, gente, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu não sei se eu que não sei usar esse gel aqui do Boticário, mas ele não faz efeito de brow lamination pra mim. O da Mari Saad faz mais, mas ele também achei bem colento, assim, sabe? Então, nem vou passar agora, vou passar depois, só como um gelzinho mesmo. Mas o efeito de brow lamination mesmo que eu tô me referindo, que é aquele de deixar a sobrancelha coladinha, como se tivesse passado um sabonete, ele não faz. Será que eu tô usando errado? Me deem dicas se tu souber como usar. Eu vou marcar agora, gente, com um profissional aqui de Porto Alegre, que ele é mundialmente reconhecido pelo que ele faz na sobrancelha das pessoas. E aí eu vou lá e vou mostrar pra vocês tudo direitinho, o processo, o que a gente vai fazer. E, obviamente, se der resultado, né, ou se não. Mas, assim, eu tô muito confiante que vai dar, porque eu já vi resultados impressionantes dele. Eu tô muito ansiosa pra isso. Só que essa semana a gente ia marcar e não teve condição. Porque, como eu falei pra vocês, né, minha vida ainda tá bem desorganizada e caótica, porque mudança e reforma são duas coisas que, assim, olha, fazem um inferno na vida do ser humaninho, né? Então, tá tudo em caixa, inclusive os produtos que eu tô usando aqui, que eu vou deixar aí no box pra vocês, como eu falei, né? São produtos que, assim, estão na minha necessaire, é o que eu tô usando quase todo dia, porque tem muita coisa que eu nem consegui reorganizar ainda. Uma outra coisa que muita gente tá me perguntando é: Duda, como assim, mulher? Tu falou que ia sair daquela casa porque ela era muito grande. E aí tu foi pra outra casa grande também. E assim, eu não mostrei, né? Não fiz o tour da casa ainda, porque como eu falei, não tem condição por enquanto, tá? Se eu fizer, vai ser um tour na bagunça, que eu não sei se vocês querem ver, mas aí vocês me contam aí nos comentários, se vocês quiserem ver, pra já conhecer a casa, ir acompanhando o antes e depois, o antes e o durante, que eu quero muito registrar, né? Dessa vez pra vocês, que nem eu fiz da primeira casa lá. Porque só ver o depois, não ver os perrengues, não ver o processo, eu não acho tão legal, mas também não sei se vocês querem ver esse processo. Então eu vou ficar aguardando os comentários de vocês. E tu, por favor, não me deixa falando sozinha, porque é muito importante quando eu faço essas perguntas pra vocês, não é à toa, tá? É pra realmente eu entender o que vocês querem ver aqui no canal, então me ajuda. Mas sobre a questão do tamanho, como eu não mostrei ela inteira ainda, talvez vocês não tenham tanta dimensão, né? E sim, gente, eu preciso de uma casa grande. Acho que também porque eu comentei, né, nos vídeos que eu tava procurando casa, que a casa era pequena ou alguma coisa do gênero, as casas que eu tava visitando. O que acontece? Eu trabalho em casa, eu quero manter assim, eu não quero ter estúdio. Eu já tive, né, um estúdio que eu abri um pouco antes da pandemia, gente, assim, várias coisas certas, né, eu fiz em 2019, dei muita sorte. Não posso reclamar, graças a Deus, né, eu tinha condições de fazer essas coisas, mas ainda assim foi um timing péssimo, porque eu deixei ele aberto por 2 anos, basicamente, e depois eu fechei, né? Foi muito isso, assim, foi um investimento que eu acabei não usando como eu queria, porque depois da pandemia, como eu já falei, minha vida mudou completamente. Eu acho que é a vida de muita gente, né? Mas a minha realmente mudou muito, os objetivos, os planos mudaram completamente. Então, eu preciso ter um espaço para eu trabalhar de casa. E só o que eu preciso de espaço já dá tranquilo, assim, uns 40 metros quadrados, pelo menos, tá? Pelo menos. Eu falo essa média porque era o espaço que eu tinha na minha primeira casa, que era aquele sótão grandão que eu fiz, que já tinha, na verdade, né, o sótão, e eu levantei o telhado da primeira casa. Aquilo foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor decisão, porque ali eu tive um espaço pra trabalhar que até hoje foi o melhor que eu já tive, tá? Nessa primeira casa. Ela tinha pontos na casa em si que não eram tão bons, pro que no fim eu fui querendo ao longo dos anos, porque também muda, né? Principalmente a nossa primeira casa muda bastante. Mas ela tinha esse espaço maravilhoso que tinha justamente 40 metros quadrados aproximadamente. Então, por isso que eu sei mais ou menos o tamanho que funciona, porque assim, a gente tem iluminação, né? Tem muito produto, é muita coisa, realmente é muita coisa. Além disso, eu preciso de um closet, né? Então, normalmente,
tem muita casa que não tem closet, aí tu tem que usar um dos quartos pra fazer um closet. O banheiro, eu preciso de um banheiro grande, porque eu tenho muito produto, porque eu gravo muita coisa no banheiro, muita publicidade, eu uso o banheiro inclusive pro meu trabalho, então o banheiro é muito importante. Eu tenho 7 pets, então eu preciso ter espaço pra eles, né, uma sacada, alguma coisa. E a sacada da minha primeira casa, inclusive, era muito boa, só que ela era uma junção da escada que vinha da sala com o quarto. Era ok, mas assim, não era tão ok pra deixar areias deles, porque vinha muito cheiro pra dentro. A casa que eu vendi não tinha quase nada de abertura. E foi um erro fatal que eu cometi, que eu não reparei quando eu comprei ela. E aí no dia a dia ali, né, sentindo o cheirinho dos gatos, né, essas coisas, a gente vai sentindo falta de uma janela. Porque tinha um vidro muito grande na fachada. Então, se eu fosse continuar morando lá, eu ia ter que mudar completamente a fachada da minha casa. Voltando pra essa história, né, porque eu vou lembrando que, gente, foram muitas coisas, sabe? Foi de caso muito pensado que eu tomei essa decisão e eu refleti sobre ela há muito tempo. Mas eu teria que desembolsar uma grana federal pra deixar essa casa como eu gostaria que ela fosse. Então valia muito mais a pena eu vender ela, até porque ela tem um preço de mercado muito bom, e comprar outra com as coisas que eu precisava mais, né? E aí uma das coisas era espaço, sem dúvida, mas menos espaço. Então essa casa tem 100 metros quadrados a menos do que essa outra casa, que ainda tinha esse anexo, né? Como eu falei pra vocês aí no fundo, que era mais uma casinha, basicamente. Aqui não, aqui tem pátio, né? Tem quintal, tem grama pro cachorro correr, que é o Alfredo, que agora, né, faz parte da minha vida. Eu tenho que pensar nele. Quando a gente tem um bichinho, a gente tem que pensar no conforto deles também. Então não é só pra mim a casa, né? É pra todos os meus pets, porque se eu escolhi ter, eu tenho que dar qualidade de vida pra eles. Eu penso muito assim. Pro olho, amigas, eu vou fazer uma coisa muito basiquinha, tá? Eu acho que eu vou aplicar esse marrom, ó, frio, que eu nunca usei dessa paletinha aqui da MAC. Que foi, ó, viu? Ele quer sair, ele sabe que eu tô falando dele. Tu quer ir embora? Vamos embora, então. Ó, vou dando batidinhas aqui. Do nada começa a fazer um tutorial, que a maquiadora que existe em mim não me deixa só falar sem ensinar, não adianta. E até essa questão das aberturas, né, é uma das coisas que eu falei, que eu comentei pra vocês, que eu não gostava na minha casa antiga, assim, que eu tinha me arrependido, né, de ter comprado ela, nesse sentido de que ela não estava mais atendendo as minhas necessidades e que ela tinha muita manutenção, enfim, mas essa era uma das coisas cruciais. As aberturas e a segunda coisa crucial, a falta de quintal, já que eu tenho um cachorro grande hoje, que eu não tinha quando eu comprei, e que precisa de um espaço pra correr, pra brincar, enfim, né? E por mais que essa casa seja assim grande, né, 100 metros, amigas, faz muita diferença. E essa casa é muito mais integrada, no sentido de, não assim, ai, cozinha e sala integrada, porque não, ela não tem isso. Só que ela não é uma casa tão vertical, ela é uma casa mais quadrada, ela tem só 2 andares, gente, 2 lancezinhos de escada. Só, mais nada, sabe? Se tivesse mais um ainda, estaria tudo bem, porque ela é muito concentrada, assim. Então, aqui tá a cozinha, aqui tem um corredor, aqui já é a lavanderia, aqui já é a sala, aqui já é outro quartinho, sobe, tá os quartos em cima, acabou. Não é aquela coisa que tem que ficar indo de um lado pro outro, e aí se tu vai falar com alguém, tem que mandar um WhatsApp, porque a pessoa tá lá, alô, entendeu? Então, tudo isso foi o que me fez escolher essa casa aqui, porque eu não vou mentir pra ti, eu tava considerando seriamente alugar uma casa por um tempo até eu achar, né, a casa certa. Eu não queria comprar nada afobada, tanto que eu olhei quase 30 casas e eu só cogitei comprar essa e a casa abandonada, que eu falei aqui, mostrei pra vocês num dos vlogs, porque ela tinha um potencial muito grande. E eu teria comprado e teria enfrentado uma reforma nela, tá? Teria total. Porém, não rolou, né? Não era pra ser. Engraçado, porque a casa ainda tá à venda, tu acredita? O moço tinha me dito que tinha vendido, tinha nada. Certo? Não gostou da minha proposta, falou que tinha vendido por mais caro pra ver se eu subia, sabe, a proposta? Mas não rolou. Não, nem ia rolar. Que não adianta, né? Quando tu pega uma casa destruída, basicamente, sem nenhuma manutenção, tu tá basicamente comprando um terreno. Eu sabia que eu ia aproveitar a estrutura da casa. Óbvio, a estrutura tava boa. Mas sempre tem surpresa, né, gente? Eu não sou novata em obra. Eu fiz uma proposta que eu achava que valia a pena pra mim. Talvez ele achou que não valia a pena pra ele. E tá tudo bem, né? Mas a casa segue lá à venda. Era uma casa que tinha vários embrólios, assim, na prefeitura, sabe? Tava com questão de IPTU atrasado anos já. Na verdade, eu não sei nem como é que não deu nenhum ruim ainda, sabe? Com aquela casa. Mas enfim, né? Não me diz respeito também. Sei que mais uma coisa que eu aprendi com outra casa, isso já aconteceu com as outras que eu tive também, é que às vezes a gente não consegue uma coisa, fica chateado, mas é porque de fato não era pra ser. Não era pra ser mesmo, sabe? Então eu tô bem
feliz, na verdade, hoje em dia, que não deu certo, porque eu encontrei essa aqui. Claro que nada impede de daqui a um tempo, uns anos, né, ela não me atender de alguma forma e eu querer me mudar, porque eu falei pra vocês, isso pra mim não é um problema. Não gosto de mudança, isso realmente eu não gosto. Fazer mudança, né, coisa pra lá, coisa pra cá. Mas mudar o lugar que eu tô, eu acho super legal. Porém, não é algo que eu pretenda fazer tão cedo. Vamos ver, né, vocês vão acompanhar aí, mas não me vejo saindo daqui tão cedo, a não ser assim por um motivo muito, sei lá, doido assim da minha vida, que algo mudou muito drasticamente, daí sim. Mas se não, meu bem, olha, pretendo ficar aqui bem belíssima. O batom eu desenterrei um aqui agora. Que cara, essa daqui quem lembra? Stone, gente, da MAC. Ele é um marrom super frio, acinzentado quase. E eu vou usar ele mais como contorno. Eu adoro esse batom, eu usaria ele tranquilamente, tá? Sem ser como contorno. Mesmo não estando mais em alta, porque eu gosto. Mas eu tô toda em tom quente aqui. O olho tá um pouquinho mais frio. Passei essa sombra, tipo, de uma forma bem podrinha, assim. Não é pra ficar muito perfeita, sabe? Aí eu vou vir com um pouquinho de corretivo. E aí, pra dar uma leve aquecida, vamos ver se vai ficar como eu pensei. Gloss da Marissa Adi na cor Yes I Do. Não gostei, mas tá bom, vai. Maquiagemzinha, assim, bem simplesinha pra passar o dia. Arrumadinha, algo que me faz muito bem, eu gosto. E esse foi o nosso Maqui e Fala de hoje, mas antes de eu encerrar, eu quero muito saber o que vocês querem ver aqui no canal, tá? O que vocês querem ver dessa fase? O que vocês querem que eu mostre? Em quais formatos? Me contem aqui, como eu já falei, isso é muito importante, a gente manter sempre essa conversa. Eu vou estar sempre perguntando, tem gente que acha chato? Tem! Mas, gente, eu quero fazer conteúdo que integre vocês, que vocês estejam junto nesse conteúdo. Então é impossível sem a gente ter essa troca, essa comunicação. Então eu vou ficar de olho nos comentários. E se tu gostou desse tipo de vídeo bem Maqui e Fala raiz, assim, contando da vida pra vocês, tu me conta aqui embaixo também que eu quero fazer mais esse ano pra gente ir mantendo as fofocas em dia. E obviamente me segue lá no Instagram, @oficialduda_fernandes, no TikTok também, tá? Porque uma das minhas metas pra esse ano é estar mais presente em todas as plataformas. Especialmente no TikTok, que é uma que eu deixo bem abandonadinha, assim, mas eu quero focar mais lá e fazer conteúdos mais soltos por lá, sabe? Já que no Instagram eu posto tudo mais assim, beleza, look, alguma coisa de lifestyle, mas no TikTok eu quero postar um pouco mais da vida, assim, sei lá, o que me dá vontade de postar. Duda bem sem filtro, algo assim, sabe? Então é tudo oficial Duda Fernandes, que nem aqui no canal. Eu te espero lá. E se tu gostou desse vídeo, já sabe, né? Não vai embora sem clicar em gostei. É muito importante pro YouTube entender que esse canal é relevante, te mandar mais as notificações dos vídeos. Ativa o sininho também pra te saber sempre que eu posto um vídeo novo por aqui. E te inscreve no canal pra fazer parte da nossa família de lindudas e lindudos, tá bom? Quem sabe esse ano vem esses 2.700.000, quiçá 3 milhões, não sei, o futuro a Deus pertence, né? Eu vou me dedicar muito pra isso acontecer e eu conto muito com vocês, aí minha família de lindudas e lindudos que tá comigo aqui desde o início e que faz tudo isso ser possível todos os dias na minha vida. Eu amo muito vocês e eu sou muito, muito grata. Muito obrigada por tudo, um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo muito em breve. Tchau, tchau e até lá!